Vamos falar de comidinha boa, culinária saudável. Hoje eu vou receber a chefe Luciana Abreu, que preparou uma receita campeã, minha gente. Hoje teremos um hambúrguer de grãos com cheddar de castanhas. Tudo bem? Seja bem-vinda. Que delícia, que receita gostosa. Cara de feriado, né? De final de semana. Cara de crianças em casa, de nutricionista que cozinha, né? Boa, Que é o meu muito caso. bom. Então, assim, é uma receita bem prática mesmo, que é pra fazer hoje, aproveitar o embalo que tá todo mundo em casa. E apesar de ser menos convencional do que a gente tá acostumado, que é o hambúrguer de carne, ela é muito fácil de fazer. Muito simples e o preço também é acessível e muito saudável. Ótimo! Então você conseguiu transformar uma delícia, né, que todo mundo gosta, a criançada gosta, os adultos gostam, que é o hambúrguer, em um prato muito saudável. Exatamente. A mamãe fala lá, meu filho não come feijão. Desse jeito, tenho certeza que ele vai comer. Vai comer, tá disfarçado o feijão. Vou passar então pra você os ingredientes, tá? Do hambúrguer, começamos então por ele. Você precisa de 1,5 xícaras de chá de grãos variados cozidos. Hoje aqui a gente tá usando o feijão. O feijão, tá? Coloquei um feijão comum, que a gente conhece. Até tem algumas outras possibilidades, mas hoje a gente vai usar o feijão. Tá ótimo. Também, meia colher de chá de sal. 1/4 de colher de chá de pimenta do reino moída na hora. Suco de um limão. 3/4 de xícara de chá de fubá, talvez um pouquinho mais você vai precisar, então separe um pouquinho mais. Vai depender da umidade. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. 1 colher de sopa de molho de soja. E tomilho a gosto. Vocês sempre mandam nas redes sociais, e repete a receita. Se vocês precisarem anotar com um pouco mais de calma, no site do Você Bonita, tvgazeta.com.br/Você Bonita, você encontra essa receitinha e todas as outras também, combinado? Vamos começar então, você falou que vai usar o feijão, mas que você pode substituir pelo quê? Então, por exemplo, posso fazer um mix de dois grãos diferentes. Posso usar, por exemplo, o feijão junto com o grão de bico, ou com lentilha ou ervilha. E tem mais uma dica, se de repente tiver criança e às vezes a cor não for uma coisa tão agradável, porque a sua lentilha é uma cor mais verde, ela não quer, você pode colocar de repente uma cenourinha que você refogou antes, bate tudo junto, já dá uma cor diferente, faz um hambúrguer mais rosa com beterraba e assim por diante, fica bem nutritivo. Dá pra brincar então com os ingredientes. Então assim, é bem facinho mesmo de fazer. Então já tô usando feijão cozido, que até poderia ser aquele feijão que sobrou. Tá? Porque daí pra gente fazer lá uma novidade. Aí aqui eu vou usar o sal rosa, né? A gente gosta sempre de usá-lo, porque ele impacta menos na questão do sódio. E aí a gente vai acrescentar o limão. Por que o limão? Primeiro por conta da questão do sabor, né? Que é gostoso, é uma delícia ter sempre um ácido junto de uma leguminosa. E porque a vitamina C potencializa o ferro. Então, aquela história de ter anemia, da imunidade não tá legal, aqui a gente já vai ajudando a dar uma melhorada nessas questões. As grávidas, né, as gestantes todas, as crianças sempre têm essa necessidade. Ótima dica, então. Tá? Se quiser aqui ainda, deixei como uma opção, a gente pode acrescentar cebola e outros temperos. Se não gostar, fica à vontade, não vai fazer diferença. É de acordo com quem for fazer a receita, né? Exatamente. E aí, as ervas eu gosto de acrescentar aqui, porque elas já vão perfumando desde o momento que a gente vai fazer essa massa. E aí é muito simples. E aí, o que vai precisar de água? Quanto cozido estiver, dependendo do grão. E, claro, né, a qualidade do seu processador. Tem processadores que são um pouquinho mais fortes, vão precisar de um pouquinho mais de água. No nosso caso aqui, a gente não vai precisar de quase nada. Só vou colocar aqui, então, o azeite, que eu posso colocar também como um acréscimo de gordura, se eu quiser, ou não, deixar só pra hora lá do grelhar, tá? E também posso usar o molho de soja como uma opção de cor, porque daí ele vai ficar mais escuro e aí vai ficar com uma cor mais próxima do que seria o de carne. Pra quem não tá acostumado, pra quem quer enganar a visita, só depois contar que era de feijão, tá? Então são essas as nossas opções. Então, a gente só vai água bater. Só se o seu processador pedir. Vamos te mostrar a textura depois de batidinho pra você identificar se o seu tá certo ou não. Bora bater. Vamos bater? Vamos lá. Então vamos.
rapidinho. Rapidinho, gente. Que eu quero mostrar, na verdade, a textura inicial dele, Tá bom. tá? Então, por exemplo, se você quiser dar uma crocância, também tem a sugestão de colocar aqui chia, linhaça ou até mesmo castanhas picadas, a gente pode colocar aqui. E essa receita, ela é tão simples, então depois disso aqui a gente pode bater um pouquinho mais ou um pouco menos, dependendo da consistência que a pessoa deseje, tá? Aqui ainda tá com um pedacinho, Ela né? é um pedacinho. Eu trouxe um 100 pra gente ver como é que fica a opção dele completamente batido. Não sei se os meninos conseguem pegar Vamos aqui tirar pra esse mostrar. aqui, ó. Pra Vamos mostrar tirar com esse. pedacinho, ó. Deixa eu mostrar aqui. Pra colocar. Aqui é a opção com pedacinho. Dá pra ver aí? Tá vendo? Tá cheio de pedacinho. Ou então, essa opção, Bem essa homogêneo. opção que virou uma pasta. Qual que é a correta? Então, na verdade, os dois são possibilidades, vai depender da textura. A minha criança lá em casa não come se mostrar tiver esse, pedaço. ó. Então, é melhor fazer esse mais homogêneo, mais liso. Esse é a pasta, bem homogêneo. Bem ó. homogêneo. Não dá pra ver Tá. mais o grão do feijão. Ele já desapareceu. Aí engana direitinho, Aí viu? engana. Tá? E aí, outro detalhe. Aqui a gente vai fazer ele uma massa única. Mas se eu quisesse, eu poderia rechear, porque é uma massa que permite. Então, vamos imaginar que o meu eu bati aqui, ele ficou bem mais líquido. Eu vou ajustar a textura com uma farinha. E aí, eu sempre gosto de escolher um cereal por conta daquela compensação dos aminoácidos das leguminosas com cereais. A gente sabe que tem proteína nos 2 grãos, mas a proteína, ela é uma composição de aminoácidos. Tem alguns que nós temos só nas leguminosas e outros nos cereais. Então, eu estou juntando feijão e milho, que é um cereal, para fazer isso, e porque também eu tinha esse milho orgânico em casa. E aí eu acabei fazendo a farinha em casa mesmo, é um fubá, mas a pessoa pode usar o fubá que ela tenha na casa dela, que de repente ela ganhou de um parente que vem de Minas, que faz aquele fubá sensacional. Delicioso. Vai acrescentar para chegar nessa textura. Tá certo. Tá? E aí depois disso é muito fácil, pode convidar as crianças para fazer agora, porque aí você vai colocar o fubá numa superfície, Certo. tá? Vou tirar daqui. E aí a gente vai fazer uma melhor. quantidade para os nossos hambúrgueres. E aí vai depender do tamanho da gula, da fome, né? E de quantas pessoas a gente tem lá. Nós faremos tá? aqui sem recheio, mas você falou então que dá pra rechear. Dá para rechear. Com queijo, de repente. Com queijo. Aqui, essa nossa opção, aproveitando, ela é uma opção vegana, tá? Legal. Observe que a gente não usou nada de origem animal. Mas vamos imaginar que você queira colocar. Você pode aqui, ao invés de fazer já no formatinho direto, você pode fazer aqui um furinho, coloca o seu recheio, tá? Sim, é só fazer Eu vou um furinho, demonstrar, então. Ó, tá? olha como é um furinho assim. Faço ó. assim, um furinho furinho, no meio. coloco aqui o meu recheio, que pode ser também o brócolis, que a criança não come, Sim. a cenourinha, o couve-flor, fecho e faço lá o meu formato, tá? Ótimo. Posso fazer com aro, tá? Se quiser, ou posso modelar. Daqui, o que a gente pode fazer? A receita, de fato, vai precisar apenas que eu transporte para o forno por uns 10 minutinhos, que é só o tempo de selar. Então, você vai ter um hambúrguer de verdade. Ele vai ficar seladinho por fora, úmido por dentro. Mas se você quiser, também pode passar antes numa frigideira para dar aquele formatinho. Se você tiver aquela grelha que faz aquele formato mesmo de grelhado, para sim. ficar mesmo com uma cara de grelhado. Mostra o tamanho. Vamos mostrar comparando na sua mão. Ó, Seria a esse palma da aqui, mão? então, esse aqui que eu fiz, a nossa receita vai render aproximadamente 6 deste tamanho, que é um tamanho menor, né? É um tamanho de nutricionista esse, tá? É a porção que toda nutricionista adoraria que as pessoas comessem, tá? Entendi. Tamanho da palma da sua mão. Isso. E aí ele tem mais ou menos 1 centímetro de altura, um dedinho de altura. Um dedinho tá? de altura. Hambúrguer não é muito bom que seja muito baixinho, porque senão fica muito seco. Fica seco demais Daqui, mesmo. nós vamos colocar então numa assadeira ou na frigideira, levar no forno e depois fazer a nossa montagem. Faz mais um então pra gente ver? Vamos fazer mais um? Devagar, então, ó, pra você bem que perdeu, facinho. ó, vamos fazer. Tá. É uma colher mesmo que você Uma pegou a colher. medida, mais ou menos uma colher. Então, o fubá cheia. aqui, que eu já teria colocado, né, pra chegar então na minha textura, aqui ela vai como pra eu não precisar usar nenhum tipo de gordura nem nada, e pra me ajudar a modelar. Mas vê que é uma massa super fácil. Não gruda, né? Não Muito gruda. legal. Inclusive assim, ó, não quero fazer hambúrguer, tá? Quero fazer um bolinho. Dá pra fazer também. Então dá pra rechear, como a gente já falou, e aí você modela ele muito facilmente. E aproveitando que é feriado, bota a criançada lá pra pôr a mão, Isso ninguém parece se massinha, corta. né? Exatamente. Parece massinha de né? modelar. Tira a criançada da ociosidade, faz elas participarem juntas, é super Isso. legal. E mais bacana ainda é que quando a criança participa, normalmente ela come o que ela fez. Claro, né? ela fica muito orgulhosa. Vai ficar eu orgulhosa, fiz, exatamente. Então aqui a gente fez as nossas 2 opções, vamos levar pro forno por uns minutinhos e na sequência a gente já vai fazer então o cheddar de castanha. Quanto
tempo de forno? Então, aqui a gente está usando num forno de mais ou menos 180 graus, vai dar uns 10 minutinhos no máximo, mas é importante que a pessoa conheça o forno que tem em casa, para saber se ele é mais forte ou menos forte, para não torrar demais, para ele não perder a suculência. E que ficar a ideia é que ele seco. fique. Isso. Ou então na frigideira você falou, coloca um fiozinho. Ou então, se não quiser pôr nada, usa uma frigideira antiaderente para aquecer. Vai fazer também uns 3 minutinhos de cada lado e também tá pronto. Maravilha. Facinho, né? Gostaram, gente? Receitinha tá no site do Você Bonita. Vamos passar então agora para o cheddar. Vamos fazer o cheddar de castanha. Antes disso, vamos conferir as calorias do hambúrguer. Vamos colocar na tela o rendimento e as calorias desse hambúrguer. Vamos lá? Hambúrguer de grãos. Rende 4 porções e ele tem, em média, 185 calorias por porção. Legal! Passamos agora para o cheddar. Cheddar de castanha é novidade, hein? Então, por que eu trouxe esse cheddar de castanha? Porque eu tenho uma porção, aliás, vir aqui é sempre um sucesso, meus pacientes adoram e assistem. Eu tenho muita gente que nos assiste, uma que é vegano ou vegetariano, que então não quer comer nada que tenha origem animal, e 2 que tem intolerância à lactose ou à caseína, que é a proteína do leite, né? E aí, a coisa do queijo, que é tão difícil, né? Pensar numa pizza que não tem ali uma umidade do queijo, a gordura também que ele confere o sabor. E aí, essa receita, na verdade, também é cheddar, mas é tão simples, né? É muito fácil de fazer e muito tranquilo. O que a gente vai usar? Tem textura de um molinho, né? Tem textura de um molho de uma maionese. Deixa eu passar os ingredientes antes de você começar a fazer. Vamos lá. 1 xícara de chá de castanha de caju crua, é o que você precisa. 2 colheres de sopa de cúrcuma, 1 colher de sopa de suco de limão, 3 colheres de sopa de azeite, meia xícara de chá de água e sal a gosto. Só isso e você terá um cheddar. Isso mesmo. Bem legal. Tá? Super atrativo, então, para quem é vegano e para quem não é, assim, gostoso, diferente, fácil de fazer. Então, primeiro, tá? Por que nós colocamos de molho? Porque a gente sabe que as castanhas têm uma substância chamada fator antinutricional, que às vezes atrapalha o organismo de aproveitar bem todos os nutrientes. Então, sempre que a gente pode, a gente deixa os grãos de molho. Tá, então eu pego a castanha crua e coloco de molho, é isso? Por quanto tempo? Aqui, então, o ideal é deixar pelo menos umas 6 horas. Então, qual que é a dica? Sabe o que vai fazer amanhã? Coloca à noite. Isso mesmo, deixa lá à noite para dormir. E aí, nesse nosso caso aqui, além disso, facilita demais a receita. Porque vai amolecer, né, a castanha? Exatamente, aí vai ficar muito mais simples da gente chegar numa consistência super boa, tá? Então, a gente vai usar, então, a castanha como nossa base hoje, mas eu poderia usar também alguma outra semente, sem dúvida, tá? A própria castanha do Brasil, né, que é a castanha do Pará, ou fazer um mix com mais de uma, e aí você vai usando aquilo que você gostar mais. Ah, eu gosto mais de amêndoas, nozes, você pode fazer um mix, não tem nenhum problema de fazer isso, legal. Tá? Aí a gente vai colocar água, tá? Certo. Que vai ajudar aqui, né, nessa questão do quebrar bater. mais fácil, bater mais fácil essa castanha também. Exatamente. Aí a gente pode ajustar o sal, né? No nosso caso, então, de novo, a gente vai usar aqui o porque essa sal castanha rosa. está sem sal, né? Está sem sal. E até porque, como nós deixamos de molho, isso é uma coisa legal. Quem gosta de fazer leite sabe, leite de castanha, a castanha de caju, especialmente, ela tem um fundo super doce. Tem mesmo. Né? Eu adoro castanha sem sal. E aí aqui para fazer para um molinho, eu acho melhor colocar um pouquinho mais. De sal. E aí, nós vamos usar também a cúrcuma, tá? Por 2 motivos a cúrcuma. Motivo número 1, até sempre que eu venho aqui eu falo disso. A cúrcuma é um antioxidante super importante, bom para a saúde, um anticâncer incrível, tá? E aí é uma maneira da gente fazer todo mundo consumir isso, a família toda, porque vai aqui dando cor para nossa preparação. Então ela vai, além de dar uma pigmentada, melhorar a cor, deixar mais atrativo, melhora a questão saúde aí do nosso... Então deixa de ser aquela maionese comum para ser uma coisa super saudável. E aí quanto vai pôr? Olha, eu vou colocar aqui bastante porque eu quero bem pigmentado. Tá. Mas se quiser menos, não tenho cúrcuma hoje, não tem problema. E açafrão são coisas diferentes? São diferentes. A cúrcuma é o açafrão da terra. Aliás, isso é bem importante porque da outra vez o pessoal ficou nas redes sociais me perguntando. Confunde bastante isso mesmo. Isso mesmo. O açafrão que a gente fala sempre, ele é a parte interna de uma flor, né, que tem uma coloração parecida, mas ele é mais perfumado.
A cúrcuma, que é o açafrão da terra, ele parece um gengibre. Ele é um... O sabor muda bem, Ele então. é um rizoma, isso. E aí ele tem outras propriedades, né? Tá. E o preço também é diferente, porque ele acaba sendo um pouquinho mais fácil da gente obter com preço melhor. Cúrcuma é mais barato, então, do que açafrão. Cúrcuma é bem mais barato que açafrão. Legal. Tá? E aí a gente vai colocar aqui pra bater. E é, assim, super difícil. Vamos bater, então. Vamos bater? Tô adorando essa receita. Vocês não viram, mas a chefe Luciana, ela acrescentou um pouquinho mais de água. Então, em casa, se tiver com dificuldade em bater essa castanha, pode colocar um pouquinho mais de água, né? Isso. Eu vou até transferir pra cá pra mostrar pra vocês. Pra ganhar essa consistência que a gente quer, que é de creme mesmo, de uma pasta. Isso. E aí, na verdade, eu não deixei ele tão liso, tá? Tá. Pra mostrar que também é uma possibilidade, tá? Ah, você deixou com um pedacinho. Deixei então. com um pedacinho, tá? Mas se você quiser ele completamente liso, também dá pra bater. É só bater ele um pouquinho mais, tá? E ele vai ficar completamente liso, com uma questão aí bem parecida mesmo com o cheddar, Ai, mas tá? é gostoso um pedacinho, né? É, então, e eu gosto de acho uma que texturinha. pra nossa E não montagem ficou ele fica tanto. perfeito. Ele tá cremoso. Tá cremoso, Tem tá? uns mini pedacinhos. Isso, já tem que estar, assim, possível de espalhar e também pra dar umidade no nosso lanche. Sim, tá? claro. E aí você acrescenta mais alguma coisa ou tá pronto? Tá pronto. Tá pronto? Tá? Agora sim, quero colocar outras ervas, quero acrescentar mais limão, quero colocar... Fica sempre a critério mesmo de quem estiver fazendo. Aqui é só uma possibilidade, né? E a ideia é sempre que as pessoas vão inovando, vão sentindo mais seguras e vão acrescentando novos ingredientes mesmo. Que substituição você acha legal pra castanha de caju? Quem quiser trocar? Olha, eu acho que a castanha do Pará dá super certo. E eu gosto de fazer um mix que é nozes com macadâmia. Ai, que delícia. Que eu acho também que fica super legal, assim. Quando você quiser fazer uma coisa super especial, dá um gostinho super bom. Tá? Vamos comer? Vamos comer? Opa. Aí eu trouxe duas opções de montagem, você vai me dizer o que você prefere. Tá. Porque a gente pode servir o hambúrguer no pão, tá? Sim. E a gente pode, então, mostrar ele aqui. O no pão nós temos ali, ó. Deixa eu pegar ali, ó, na mesa. Ou a gente também pode servi-lo, se a gente quiser fazer uma coisinha Low um pouquinho... a gente pode usar no lugar do pão a folha. Ai, que legal. Que a gente serve, monta como se fosse, então, lá o teu hambúrguer, Sim. só que diretamente com a folha. Ali você usou que pão? Ali é um pão integral, tá? Um pão de grãos, pra ficar uma coisa mais saudável. Mas poderia ser um pão sem glúten, poderia ser até uma base, uma tapioca, tá? Fazer uma tapioquinha e colocar esse hambúrguer dentro, vai ficar super legal. Eu tá? vou comer Deixa eu assim. montar pra você. Eu quero experimentar bem o hambúrguer. Você prefere, então, na Com a folha? salada. Então Isso. tá, vamos eu quero montar provar aqui. o hambúrguer, sentir o gostinho dele. Pra fazer uma desse coisa cheddar. bem fast food mesmo, eu aproveitei, ó, a pauta e trouxe também uns chips pra acompanhar. Olha, tá? você arrasou. Esse é o Então, chips? é o Posso chips. pegar? Olha Pode. isso aqui, gente. Deixa eu Como colocar é que aqui um você pouquinho fez do esse nosso chips? molho. Esse é um chips de inhame. Aí aqui a gente Uau. precisa de um equipamentinho um pouquinho mais sofisticado, que é um desidratador. Mas você pode laminar ele no mandolim, tá? E colocar no forno com um pouquinho da gordura que você preferir. Que pode ser um azeite ou óleo de coco. Deixa no forno um tempinho. Ah, importante, lamina. Tira bem a umidade dele num papel. Depois põe no forno. Eu laminei grosso, talvez seja um pouquinho duro. Tá crocante, mas é bom demais isso aqui. Então ficou ótimo. Vou colocar um pouquinho do molho aqui por cima, pra você perceber. Tá ótimo. E os chips pra acompanhar. Então, assim, gente, é um fast food Saudável. saudável, Olha tá? que delícia. Vamos levar pra lá o seu pratinho, então. Eu amei isso aqui. Vamos lá comer? Já tô comendo, né? Mas vamos lá comer. Olha que legal. Como fica com uma carinha mesmo de hambúrguer. Tá com cara de coisa crocante, não tá? Fica. A ideia sempre de um hambúrguer de um hambúrguer perfeito. Seja ele de carne, ele vai ter que ser, então, selado por fora Sim. e úmido por dentro, né? E aí, o seu ali ficou no forno pra ficar quentinho. E a textura dele, assim, tem que estar sempre úmida dentro mesmo, né? A questão de colocar ali um grão e tudo mais, pra ele ficar bem saboroso. E tá bem úmido por dentro, ó. Aqui, ó. E bem crocante por fora. E agora, ó.
E aí é muito interessante, porque às vezes a criança não come feijão mesmo, né? E aí você fala pra ela assim, me conta o que tem aqui. E ela vai chutar todas as coisas, menos feijão, porque tá acostumada a ver feijão naquele formato, né? Isso é bem importante. É delicioso. Muito Que bom, bom fico muito feliz mesmo. que você tenha gostado. Deixa eu provar. Só o cheddar. E aí, assim, então, aqui tá a nossa opção, tá totalmente vegana, né? Então, hoje estamos, assim, de acordo com todos os veganos, pensando neles também. E até pra quem quiser fazer na segunda sem carne, ou quem quiser uma opção pra tirar um pouquinho a carne aí do cardápio de todo dia, é uma opção que tá completa em termos de proteína, vitaminas e minerais equilibrados. E aí tem a opção de fazer com a folha, que vai garantir mais fibra, Sim. ou pra ficar mais divertido, o pão mesmo. Aí pode escolher um pão mais saudável, pra criançada ficar mais afim. Se esse nome está te assustando, cheddar, não é, tá, gente? É um creminho, né? É Uma um creme. pasta. Deliciosa. Muito saborosa. E isso aqui... o que É uma sensação, né? O que é essa Também. chips? À tarde pode na fazer vida? uma porção que a criançada Nossa. vai adorar e comer muito rápido. Pena que eu tenho que ir. Então quero agradecer você, Luciana Abreu. Parabéns pela receita, parabéns por essa ideia maravilhosa Obrigada. e por transformar um prato que todo mundo quer em um prato muito saudável. Muito obrigada. Olha, o Insta dela é Lua Breu Nutri. Lua Breu Nutri, @. Siga ela, que ela sempre posta, né, receitinhas gostosas pra Isso. você e outras dicas. Amei, parabéns. Obrigada. Muito Obrigada bom mesmo, gente. Faça, aproveita que hoje é feriado e arrasa na cozinha.